indevida, né? Prisão injusta de quem foi para Brasília para orar. Não toquei nem numa lixeira, em nada tocaria. Essa perna que você está vendo é de um patriota que está respondendo pelo processo 4922. Fala, seus mal diagramados, entre peeling de fenol, brigadeirão envenenado, ketamina injetável e voadora fatal em um idoso, o Brasil segue adiante dentro de uma rotina em que o caos impera em todos os segmentos. Faz parte, já normalizamos os absurdos cotidianos. E quando esse vídeo sair, certamente um caso pior já terá ocorrido. E como a política é o reflexo do povo, em Brasília e pelas casas legislativas estaduais e municipais não poderia ser diferente. O absurdo diário nos traz cenas lamentáveis, como, por exemplo, a tentativa contínua dos parlamentares bolsonaristas em travar o Congresso com debates nada prioritários e produtivos. Nesta semana, o ministro Paulo Pimenta foi o convidado da vez para participar dessa tentativa fracassada de escolinha do professor Raimundo sem graça que viraram as comissões temáticas. Mas ao menos ele aproveitou a oportunidade para detonar as chances dos filiados ao PL de conseguirem gerar conteúdos para as redes. Lembrando Paulo Bilinski, que tentou insinuar que o ministro teria cometido algo de irregular ao viajar em uma aeronave pública com a esposa, de que ele pode fazer isso sim com a sua companheira, já o Bilinski não pode porque a namorada dele não está mais entre nós. E também revelando que Carla Zambelli e Bia Kicis já atormentavam a esquerda na época do incêndio da Boate Kiss, quando elas inventaram a lorota de que o então deputado federal pelo PT era dono da casa de shows que pegou fogo. Mas, se em Brasília é assim, imagine em cidades tipo Xoxotinha da Serra. A Câmara Municipal funciona mais nos moldes do programa do Ratinho nos anos 90, nessas localidades, com direito a exigindo reconhecimento de paternidade no meio de uma sessão da Câmara Municipal. E nesta semana tivemos ainda patriotários do 8 de janeiro ficam com as pernas inchadas e reclamam do aperto da tornozeleira eletrônica. Manifestação fracassada gera treta entre Alan dos Santos e Carluxo. E esteticista do peeling de fenol grava vídeo, quem me conhece sabe, usando blusa do Mickey. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. A esquerda acostumou-se a perder debates para a extrema-direita por apostar que precisa rebater mentiras com fatos que ninguém liga. Resumidamente, é tempo perdido mostrar dados, estudos e as fontes que refutam o que o bolsonarista bosteja. É muito mais produtivo traumatizá-los com verdades inconvenientes e expondo os inúmeros BOs dessa corja. Em sessão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, foi esse o método empregado pelo ministro Paulo Pimenta para lidar com a turminha do fundão. O primeiro a tomar foi Paulo Bilinski, ao insinuar que o petista havia cometido irregularidades por levar a esposa em aeronave pública durante as enchentes gaúchas. Pimenta lembrou o deputado que só levou a companheira nesses deslocamentos porque ela está viva. Já a namorada de Bilinski morreu após uma troca de tiros indoor, na qual o diabo do Alto da Compadecida perdeu um dedo, virando o Nine de direita, e ela a vida. É verdade ou mentira que o senhor fez uso particular de uma aeronave do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, pousou na base aérea de Santa Maria e nessa viagem estavam presentes sua esposa e outras adolescentes? Então gostaria que o senhor respondesse nessa linha se é verdade ou mentira. Sou ministro de Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor. Se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, inclusive eu tenho uma relação com ela de respeito, sem é uma aeronave de trabalho. A minha delegação sou eu que escolho. E com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão. E para mim, inclusive, é um orgulho ela poder andar junto comigo.
Pegou pesado? Eu, honestamente, achei light. Se estivesse lá, perguntaria: e aí, Bilinski? E as namoradinhas, hein? Já Eduardo Bolsonaro esqueceu o enorme teto de vidro que tem e perguntou se o ministro explicaria o recebimento de rachadinhas. O que é um enorme vacilo? Um sujeito que tem madrasta que paga a aplicação de botox com dinheiro de rachadinha depositado pelo Queiroz e um irmão que mora numa mansão que só poderia ser adquirida por craque que atua na Premier League, deveria até riscar esse termo do vocabulário, porque a réplica inevitavelmente virá. E Pimenta não esqueceu de recordar disso, que é para estragar logo a lacrada para as redes sociais. Sobrou também para Zambelli e Bia Kicis. O deputado federal resgatou um fato do passado, quando as duas ainda nem eram deputadas, mas já aprontavam todas num clima de muita azaração, época em que Carla não tinha um marido negro e ainda era namorada do fudido Calvo, que era líder do Revoltados Online. Naquele período, as duas espalharam que Pimenta, que é de Santa Maria, seria o dono da Boate Kiss, para colocar o povo da cidade contra ele. A mentira não colou, mas já mostrou o caráter dessas duas imundas muito antes delas chegarem a Brasília. É com essa gente que vocês exigem diálogo civilizado por parte da esquerda? Esqueça, lamento dizer, mas não deveria rolar nem fudendo. O primeiro dia da semana ficou marcado por algo cada dia mais corriqueiro. Sem Bolsonaro na presidência para financiar o carnagado e as motociatas com cartão corporativo, esses encontros de patriotários geriátricos e doidinhos de bairro minguaram. No último domingo, 9 de junho, na Avenida Paulista, um evento promovido por Carla Zambelli reuniu menos pessoas que em um show do Ultraje a Rigor, e não era para ser diferente. Com um timaço de políticos e subcelebridades reacionárias tão carismáticas quanto um saco escrotal no inverno, só dá para afirmar que as 300 pessoas presentes ali ainda são 300 pessoas a mais do que esse evento deveria receber. No trio elétrico, figuras ignóbeis como o idoso de 38 anos Marcel Van Hatten e o Superman da Shopee, Marco Antônio Costa, discursaram para cidadãos malquistos nos almoços familiares de domingo sobre o tema em que eles nutrem hiperfoco: Alexandre de Moraes. Roteiro é repetido. Tentam cavar uma prisão com o cometimento de crimes e provocações para, com sorte, se transformarem em mártires e provarem o ponto de que o Brasil vive uma tirania, mas não conseguem, porque essa já é batida. E aí o que eles fazem? Passam o resto da semana chamando o Xandão de covarde e ditador em algum canal com o nome Adolf Notícias ou Benito News. Apesar de saber que dificilmente acontecerá, admito que adoraria ver esse almofadinha do Marco Antônio, que não tem foro privilegiado, dormindo ao lado de alguém com sarna na papuda e comendo arroz e feijão com talher feito de tampa de marmitex. Se isso ocorresse por pelo menos um diazinho só, eu já ficaria bastante satisfeito. Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, Alexandre de Moraes, isso é crime, você é um criminoso. Sempre que o Bolsonaro chamar para uma manifestação, eu vou estar aqui. Mas sempre que o povo chamar, eu vou estar aqui com certeza. E não me interessa se tem apoio de A ou de B. Se o povo estiver aqui, eu vou estar aqui com vocês. Fora Lula! Ao menos para alguma coisa essa palhaçada desaplaudida serviu. Gerar uma treta entre bolsonaristas que agora disputam quem vai ocupar o lugar deixado vago pelo inelegível. De um lado, a família e a bancada do PL tentam herdar o legado do mito, mas de outro, um grupo de bolsonaristas envergonhados como Tarcísio de Freitas tenta se vender como o bolsonarismo moderado, que na prática é a mesma coisa, mas com candidatos que sabem comer sem derrubar farofa na calça e conseguem passar uma tarde com banqueiros e empresários sem fazer mais que uma piada racista. Quem não escondeu ciúmes por essa situação
foi o Carluxo. O vereador federal passou os últimos dias direcionando críticas a apoiadores do ato, como Deltan Dallagnol e Alan dos Santos. Não vou reproduzir os posts, porque nada que o 02 escreve faz muito sentido, embora dê sim para sacar a irritação dele com os desafetos que tentam sequestrar a extrema-direita no momento. Em um vídeo gravado possivelmente em algum cativeiro ou porão de casa americana com iluminação de filme de terror de baixo orçamento, Alan dos Santos respondeu ao antigo amigo e falou o óbvio, que Carluxo tem problemas mentais. Não que Alan também não padeça do mesmo mal. Se as manifestações de Carla Zambelli servirem para pelo menos desencadear tretas entre os escombros do bolsonarismo de 2018, eu posso dizer que novamente a deputada acertou por liderar um movimento que enfraqueceu e gerou derrotas ao seu campo político, uma das especialidades dessa fubanga. Bolsonaro dizendo, sempre usando termos abstratos, isso tem um nome, né? Logo isso é um pico de cachorro, quando você usa termos, palavras, símbolos e não estão claros, mas é para atiçar um grupo, para que aquele grupo entenda o que você está querendo dizer com aquilo, você não diz as claras. É o caso do Bolsonaro criticando, dizendo que era movimentação da direita limpinha contra o Bolsonaro. Eu não tenho capacidade para dizer o que os brasileiros devem fazer em matéria de ação política, no sentido de manifestação ou não manifestação. Mas o que me assustou foi ver o Flávio Lisboa, que estava na manifestação e que cumprimentou o Antônio Costa, zombado as pessoas, dizer que dali era contra o Bolsonaro. O Fábio Vanguard dizendo que a tal da direita limpinha está querendo fazer um trabalho contra o Bolsonaro. Isso tudo depois do caso do Bolsonaro, o Flávio Lisboa, o Fábio Vanguard, o Flávio Renato, tantos outros. Eu não vi nem no Instagram. E vendo as injustiças que estavam fazendo contra o Marco Antônio Costa, contra o Dr. Sebastião Coelho, dizendo que a manifestação seria como uma divulgação de uma via sem o Bolsonaro. Um ano e meio depois, os patriotários ainda sofrem os efeitos de terem sido feitos de massa de manobra pela elite política e empresarial naquela tentativa frustrada e patética de golpe de Estado no 8 de janeiro. À toa, em um fim de semana de verão, muitos desocupados convictos, microempresários, aposentados com empréstimo consignado na Crefisa e marreteiros da OLX acharam boa ideia aceitar o convite de ir com tudo pago para Brasília destruir os prédios dos três poderes. Hoje reclamam das consequências desses atos, e elas são muitas. A mais visível é que a justiça fez o esperado, prendeu os fudidos e deixou e deixará os financiadores e organizadores soltos. Isso deveria servir de lição para que essas pessoas compreendam a luta de classes que está em jogo e como eles foram manipulados. Mas não vai. Não vai porque estão afundados até o pescoço nesse culto. Tanto que outras consequências não fazem essas pessoas mudarem o discurso. Mesmo sem emprego, pagando aluguel com a ajuda de amigos no fundo de uma casa, com dificuldades de arcar com a pensão do filho e portando tornozeleiras com capinha do Brasil que geram furúnculos e escaras nas canelas, quando esse povo toma umas a mais, eles continuam a acreditar que são presos políticos e estavam ali apenas para orar pela nação. São uns coitados. Quase dá dó às vezes. Mas aí lembro os valores que eles defendem, a alienação que promovem e só posso concordar que chapéu de otário é marreta. Tô aqui na casa da minha mãe, acompanhei ela, não fez operação, né? Joelho, e agora a polícia veio aqui em casa, né? Me levar, né? Penitenciária, né? E aí hoje a Polícia Federal foi me prender por ordem do STF, ok? Deus abençoe a todos, nossa vitória vai chegar, tá, meu irmão? Não desanime, não abaixe a cabeça, tá? Nosso Deus tá trabalhando nesta nação brasileira, como nunca foi visto, tá? Isso aqui Deus vai fazer algo, não sei o Tchau. Tô aqui, tô no carro. No carro aqui, fazendo a... Cara, vai ajeitando as ligações que você tem que fazer, tá? Tá. Fica à vontade. Obrigado, obrigado. É, mais uma injustiçada e nós estamos aqui em Lusiânia. Provavelmente ela vai pra Colmeia hoje ainda, tá? E vamos correr, vamos lutar por eles, tá? É muito dolorido saber que alguém esteve em Brasília sem o direito de ir e vir. Que dele o nosso direito de andar, nos manifestar. Todos os meus planos, meus sonhos que eu tinha, assim, ficou congelado. Porque não tem muito o que fazer. Né? A gente tá com essa expectativa negativa de ser recolhido aí de forma injusta e passar anos e anos na cadeia. Jamais quem foi a Brasília numa manifestação pacífica e ordeira poderia imaginar que voltaria para casa depois de 7 meses usando uma tornozeleira eletrônica. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder, acabou! Acabou, porra!
O que acontece nas câmaras e assembleias legislativas do Brasil costuma ser um pouco mais insano que as cenas das casas legislativas federais. Se Brasília é a escolinha do barulho, os interiores são o programa do Ratinho nos anos 90, porque atualmente a atração está até um pouco mais civilizada que o cotidiano de vereadores. Na cidade alagoana de Murici, uma loira grávida com um vestido que catapultou Geise Arruda à fama nacional invadiu a Câmara para anunciar a todos que o vereador Abimael Pessoa, do PSB, negava a paternidade da criança que esperava. Desesperado, o presidente da casa, Deivinho Vasconcelos, alerta a mulher, identificada como Paula, de que o regimento daquela casa não aceita tal baixaria, mas foi em vão. Ela alega que apareceu por ali que o ex a bloqueou em todas as redes e ela precisava conversar sobre o bebê. Em sua defesa, o vereador, que apesar de ser do PSB, é bolsonarista, o que é tão comum como o político do PP ser lulista no interior, mostrou prints em que prova ter ajudado com o enxoval, mesmo suspeitando que o bebê nem seja do relacionamento de 2 meses que ele teve com a mulher. Não pode falar não. Mas não pode falar, isso é uma coisa de particular, você chama ele embora, não presidente. Ô, Henrique, chama um policiamento aí, liga pra polícia. Não pode, moço. Esse homem aqui, eu gostaria de falar sobre o cara. Presidente. Moça, não pode, o regimento da casa não permite que ninguém fale, só os vereadores. Tem que chamar de particular. Existe um regimento nesta casa e já foi tratado sobre isso. Como a gente espera ali? Moça, não pode falar, moça. Tem muitas coisas a resolver. Moça, não pode falar aqui na sessão, tem um regimento. Vai ter que chamar independentemente. Você não é uma criança independentemente, você tem que esperar. Antes um caso de família como esse do que aquilo que ocorreu nesta semana na Assembleia de Minas Gerais. Amanda Teixeira Dias, do PL, assumiu a vaga de Alê Portela, indicada como secretária por Romeu Zema. Mas o que isso tem de mais? A jovem é mais uma nepo baby política com carguinho, neta do ex-vice-prefeito de BH, Álvaro Antônio, e filha do ex-ministro do Turismo do Jair, Marcelo Álvaro Antônio, do esquema do Laranjal do PSL, e de Janaína Cardoso, vereadora da capital mineira. E dá pra ver que, apesar da linhagem, ela nem sabe porque está lá e na posse repetiu uma ladainha mais requentada que sobra do ano novo. Estou aqui para combater o aborto, a ideologia de gênero e a invasão de terras. Sério, fofa. Com esse seu lookzinho de vilã da Malhação, era impossível prever. Já em Brasília, como vocês sabem, o nível também não é lá grandes coisas. Gustavo Gayer, um dos maiores roteadores de mentira do país na atualidade, criou novo factoide. Em participação no 2º seminário sobre o Plano Nacional de Educação do MEC, um lugar bastante inusitado para um analfabeto funcional estar, ele alegou que durante a Conferência Nacional de Educação, responsáveis pelo encontro distribuíram botões do Hamas para quem chegava ao evento. Claro que não vai mostrar uma prova sequer do que falou. Não obstante, ainda fez aquilo que ele é craque. Insuflou seus seguidores a cometer atos de violência contra essas pessoas. Depois acontece o pior, uma tragédia, e o deputado vai fingir demência, enquanto o patriotário vai chorar com uma tornozeleira cheia de furúnculos por baixo. O CONAI, que vai ser o conselho para fazer a educação dos próximos 10 anos, está entregando o bottom do Hamas. Se isso não for o bastante para arrebentar aquela merda toda, eu não sei o que é. Hamas! Dentro do Congresso esses dias tinha um cara com a camiseta do Hamas. Mas na semana que passou, ao menos um bolsonarista acertou, acreditem. A bem da verdade, esse mesmo bolsonarista tem acertado várias. Eu me refiro a quem? Jorge Seife, acreditem. O senador catarinense, vamos falar a verdade, já havia marcado um golaço ao comparecer e dançar até o chão no show da Madonna. Em seguida, apareceu chorando, bebaço, enquanto ouvia Close to Me, do The Cure, o que foi bastante simpático da parte dele. E agora apareceu no Senado
para criticar projeto que pretende liberar bingos e cassinos no Brasil. Claro que talvez ele seja contra por saber que bingos poderiam desmobilizar a ala geriátrica do bolsonarismo, que hoje precisa se contentar com o jogo de espalhar e receber mentiras no Zap Zap. Mas aparentemente o senador fala sério e por isso, desta vez, eu vou evitar fazer piada com o fato de ele estar de boina para esconder que foi à Turquia a bordo do navio carequeiro para realizar um implante capilar. Mas só desta vez, viu? O efeito que o bingo fez na nossa casa. Prostituição, alcoolismo, destruição. Eu sofria dentro da minha família, dentro da minha casa, um efeito que o bingo fez. Pessoas da minha família ficavam dia e noite, perdiam noção de tempo. Entra alcoolismo, entra prostituição, perde responsabilidade, fica longe da família, gera briga, confusão, gera crise financeira. Sempre que chega período eleitoral, temos o cometimento de crimes reais e também a criação de fanfics para fingir que os adversários buscam a sua eliminação física. Em 2018, Bolsonaro levou uma faca de pão no meio do bucho. Logo em seguida, surgiu a narrativa de que Adélio Bispo havia sido contratado por adversários de esquerda, o que Eduardo Bolsonaro sustenta até hoje, mesmo com o corno do pai dele se recusando a recorrer da sentença que confirmou que tratava-se apenas de um surtado que agiu sozinho. Em 2022, foi a vez de Tarcínico de Freitas simular ter sido vítima de atentado em Paraisópolis, o que gerou até a morte de uma pessoa, mas que na verdade não era nada além de uma farsa completa que contou com a ajuda da imprensa. E agora Pablo Marçal alega que também virou alvo. Pré-candidato à prefeitura de São Paulo, ele divulgou ter entregue à polícia mensagens que comprovam que um assassino de aluguel contratado por adversários políticos teria anunciado que o mataria. Não querendo suspeitar do coach, longe de mim, viu? Mas imagino que alguém contratado para assassinar outra pessoa não costume dar um aviso prévio. Até nem sou especialista no tema, mas não me recordo do Lee Harvey Oswald mandar um SMS ou direct pro JFK anunciando que meteria bala no presidente americano quando ele vacilasse dando rolezinho de Lincoln Continental sem capota com a Jaqueline pelo Texas. É no mínimo questionável uma abordagem assim para alguém contratado com a finalidade de dar cabo de uma figura pública. O normal seria agir mais na moita, né? Mas hoje em dia, vamos ser sinceros, todo mundo quer visibilidade, então vai saber se as coisas não mudaram no mercado de matadores de aluguel, não é mesmo? Acabamos de registrar um boletim de ocorrência, a gente recebeu uma ameaça de morte, e estava ali detalhando, eu acabei entrando nos detalhes com a pessoa que fez a ameaça, eu mesmo gravei, e eu fico pensando o tanto que as pessoas nesse país deixam de fazer o que é certo, porque começa a ferir alguma coisa na individualidade dela, né? E aqui eu quero deixar registrado a motivação da pessoa que falou, e eu trouxe tudo aqui pro delegado, a delegada aqui, né, do 96, é motivação política, que eu não deveria estar fazendo o que eu estou fazendo. Tem a gravação completa disso aí, já entreguei para a autoridade policial. E aqui eu quero deixar registrado um recado para duas pessoas, para dois públicos. Pedir perdão para os meus filhos e para minha esposa, porque o que eu comecei está no meu coração aqui, não tem ninguém para tirar isso. Não entrei nessa pré-candidatura de prefeito de São Paulo para fazer nada a não ser servir o povo. Então quem não tem coragem, quem não tem coragem não tem que mexer com isso. O Brasil vive um filme de terror nas últimas semanas. Presenciamos casos como a família amazonense viciada em ketamina, a psicóloga que deu brigadeirão envenenado para o namorado e ainda devia 600 mil reais para uma cigana, o idoso que levou o voador e morreu ao atravessar fora da faixa e uma das notícias mais subdebatidas do momento, o peeling de fenol. Natália Becker, esteticista formada por um curso menos completo que um tutorial para instalar chuveiro ou concluir o jogo Pokémon Arceus, aplicou o peeling de fenol em Henrique Chagas, que morreu durante o procedimento. Para se explicar para a imprensa, Natália apareceu com um look que parece sugerido por um advogado que é muito fã da Galãs Feios. A mulher pesou a mão na estereotipagem e teve a pachorra de aparecer com blusa rosa do Mickey, justamente a peça escolhida por Suzanne von Richthofen para transparecer inocência dias após assassinar os pais.
Na entrevista do Fantástico, Natália mostrou o descontrole, não respondeu nem qual era a própria formação e ainda deu chilique com a repórter para piorar ainda mais a sua imagem pública, já tão ruim quanto a aparência real da moça que na internet se vendia com rostos completamente distintos. O que pouco se fala neste caso é sobre o descaso total com a regulação das redes no Brasil. O Instagram parece uma feirinha da madrugada, só que muito mais perigoso. Além disso, plataformas de vendas de cursos sequer fiscalizam o tipo de conteúdo que é comercializado por ali. Se eu quiser disponibilizar agora um intensivão de circuncisão peniana, seria aceito sem resistência nenhuma. Natália ainda admitiu que comprava fenol diretamente da Shopee e dava prioridade para o produto que tivesse mais barato. Além disso, atuava na área sem poder e até antes de concluir o curso tosco que ensinava o procedimento. Mesmo sem preparo, a Natália se considerava apta a ministrar o próprio curso e cobrar R$5.000 por isso. Além da falta de regulação, é gritante a falta de fiscalização dos órgãos competentes e também como a dismorfia corporal gera vítimas e algozes pelo mundo. E a sua formação? Tô um pouco nervosa. O marido e a advogada de Natália, que não aparecem na imagem, interrompem a entrevista. Poderia falar essas partes bem técnicas? Mas eu acho que é uma pergunta tranquila, não é? Qual é a formação da pessoa? Não vai ser falado. Você prefere não falar sua formação? Não quero mais dar entrevista. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, você não só apoia, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditam que o Paulo Pimenta pegou pesado demais, eu tenho uma coisa para te dizer: pegou é leve, não passarão.